A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Carmen Mendonça. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Trabalhar na luz. Desde cedo, ele aprendeu o ofício de fazer cruzes. Era judeu e já estava habituado, com seu pai e mais 2 irmãos, a colocar no Morro da Caveira, no Gólgota, cruzes que eles transportavam e lá as deixavam preparadas para aqueles que iam ser sacrificados por terem roubado, matado, que tinham sido julgados pelas leis dos judeus. Era indiferente, principalmente para ele, o que ocorria ali. A sua tarefa era fazer cruzes. Aqueles que iriam ser imolados na cruz não importavam. Haviam errado, haviam cometido crime, haviam sido julgados, haviam sido punidos. Era a lei. E a lei de Moisés era implacável, olho por olho, dente por dente. Todos obedeciam essa lei. Durante muito tempo, ele cumpriu a sua tarefa. Mas, certo dia, recebeu uma encomenda diferente. A cruz não deveria ser colocada no Calvário. Deveria ser entregue aonde ficavam aprisionados alguns romanos e alguns judeus. Ele estranhou, mas também, para ele, era normal. Os judeus mudavam de ideia a toda hora. Mas uma coisa era certa: o sacrifício ocorria. E o pai, já velhinho, disse-lhe: hoje vai ser diferente. Hoje o condenado vai transportar a sua cruz até o cimo do Monte da Caveira. E ele respondeu: já não é sem tempo, pai. Tem os ombros calejados e você traz, durante anos, calos nas costas de tanto transportar cruzes para que ladrões infames sejam imolados. E o pai, tomando do jarro um copo de água, falou: filho, não sei porquê, mas essa cruz me pesa muito. Sinto imensa dor no coração. Eu gostaria de ter levado com vocês essa cruz até o cimo do monte. Estou com o coração oprimido. Sinto uma tristeza imensa. Dizem que quem vai ser crucificado é um homem justo. Nem Pilatos viu nele crime algum. Trocaram-no por Barrabás, e nós aí estamos com esse facínora novamente a atormentar as noites e a tumultuar as ruas. Mas dizem que o Nazareno, que irá transportar nos ombros essa cruz, é um homem que só tem feito boas coisas, curado, expulsado demônios, é acompanhado de pescadores humildes, nunca beijou o solo dos salões dos romanos, assim como fizeram tantos da nossa raça, para receberem benefício. No entanto, eu não compreendo como, sendo tão amado pela multidão, a mesma multidão o condenou, porque Pilatos queria sua
absolvição. Isso ficou muito claro. Ora, Pai, o que temos nós com as leis do mundo? Julgaram, condenaram, ele irá morrer na cruz. Já colocamos lá 2 cruzes. O problema não é nosso. Quem o condenou não foi a cruz. Foram aqueles que o colocaram na cruz. Nós apenas fizemos o nosso trabalho. Você tem razão, meu filho. Não adianta pensarmos muito sobre os problemas dos outros, sendo que já temos tantos problemas para resolver. No dia seguinte, curiosamente, o rapaz que se chamava Jacó deixou a sua casa e acompanhou a turba. Haviam pedido uma cruz com bastante esmero, não rústica, mas bem trabalhada, bem quinada, bem pesada, e ele foi observar aquele que transportaria até o cimo do monte a sua própria cruz. E ele olhou aquele rosto macilento de cansaço, suando sangue, com uma coroa de espinhos envenenados na fronte, cabelos colados de suor e empapados de sangue. Aquela imagem realmente o comoveu muito. E ele pensou consigo: meu pai tem razão. Existe alguma coisa diferente nessa cruz que fizemos com tanto capricho. Esse homem é diferente. O seu olhar é o olhar do justo, é um olhar bondoso. E ele foi, sempre seguindo o cortejo, à frente, sempre olhando de frente, a cabeça baixa, o ombro tombado, mas que transportava com uma dignidade imensa aquela cruz enorme, e ele foi sempre à frente. E Jesus, com a mesma dignidade, subindo lentamente sobre o chicote implacável, pontas de lança, apupos da multidão, escárnio, muitos lhe cuspiam, e ele foi sentindo dentro de si uma enorme revolta. Ali já ia um homem totalmente destruído. Por que a multidão queria destruí-lo mais? Por que humilhá-lo mais se ele já estava tão humilhado, tão dobrado sob o peso da sua dor? Se algum crime ele cometera, naquele pouco percurso, certamente ele já havia pago grande parte dele. Mas seu pai dissera que ele era um justo, que fora julgado justo até pelos romanos, até por Pilatos, que todos sabiam ser reconhecidamente venal, sem caráter e sem moral. Em nenhum instante, aquele nazareno ergueu seus olhos. Jacó continuou seguindo, subindo com Jesus. Jesus dobrado ao peso da cruz, Jacó dobrado pela curiosidade. Quando Jesus tombou pela primeira vez, com o joelho no chão, saiu da sua garganta um grito. Já era demais. E os olhos de Jesus pousaram nele. Ele aproximou-se, mas foi barrado pelo centurião com um olhar feroz. Que diferença do olhar daquele que cumpria a lei e daquele que era vitimado pela lei. Que doçura no olhar daquele que seria crucificado. Que selvageria no olhar daquele que cumpria a lei. Pensava ele,
quando ele ouviu um sussurro: Jacó, Jacó, aquiete seu coração, porque cada um tem a sua cruz. Essa cruz eu carrego em nome do meu Pai, mas você carregará sua cruz no seu próprio nome. Cuide da vida, para que ela seja um jugo leve, sábio. E, novamente, Jesus prosseguiu e Jacó sentiu medo. O que fizera ele durante toda a sua vida? Cruzes e cruzes. Quantos e quantos haviam sido imolados com o fruto do seu trabalho? É verdade que ele não tinha responsabilidade nenhuma naquilo. Se não fosse ele, seria um outro. Ele precisava ganhar o pão. A sua família era grande. Seu pai, velhinho, sua mãe enferma, suas irmãs que dependiam também de um pouco do seu auxílio. Mas lá dentro do seu coração ficou: eu carrego a cruz em nome do meu Pai, mas você carregará a sua própria cruz. Você carregará a sua cruz em seu nome. Eu carrego em nome de Deus, meu Pai. Jacó saiu dali. Não quis assistir ao martírio. Seria demais para ele. Desceu cabisbaixo, olhando o chão pontilhado de sangue, o sangue que parecia brilhar, e foi descendo, descendo de encontro à turba que subia para ver o espetáculo, saciar-se de sangue, de sacrifício. Ele descia e o empurravam. Jacó chegou ao início do monte. Chegou exausto, cansado, e pensou: que cruz será essa que eu terei que carregar? Jamais serei ladrão, jamais serei um homem desonesto, jamais terei meu pão, a não ser com dignidade. Prefiro 1000 mortes a carregar uma cruz por ignomínia. Mas lá dentro de sua alma, ele sabia que aquele homem não trazia na alma nenhuma ignomínia. Era puro, era santificado na sua dor. Ele chegou em casa, sedento e cansado. O pai parecia ter o olhar perdido no céu. Aonde você esteve, meu filho? Seguindo o Nazareno. E o que achou? Como você, meu pai, ele é um justo. É o que eu acho. Se hoje um inocente morre na cruz, certamente muitos outros culpados morrerão. Mas eu não sei, meu filho. Acho que hoje vai ser um marco. A cruz nunca mais será a mesma. Eu acho que ela hoje não simboliza um crime. Não o crime daquele que vai morrer crucificado nela, mas o crime daqueles que o estão colocando nela. Pai, você não acha que já é tempo de não fazermos mais cruzes, de tentarmos fazer outra coisa, cofres, bancos, cama, mesa, sei lá? Meu filho, há tanto tempo a nossa família trabalha nisso, mas temos tempo demais, pai, pela frente. Vamos fazer outra coisa. Eu não quero mais fazer cruzes. Essa foi a última. E Jacó começou avidamente a trabalhar a madeira para fazer bancos, mesas, e era tal o brilho, tal a arte com que ele trabalhava, com uma força diferente, lembrando-se do rosto de Jesus. Mais e mais
ele aprimorava suas peças. E o tempo foi passando. Quando foi um dia, chegaram e lhe pediram: damo-lhe muitas moedas de ouro, para que você faça pelo menos 20 cruzes. Nem 20, nenhuma. Não trabalho mais com cruzes. E para que querem vocês tantas cruzes? É porque precisamos sacrificar alguns cristãos rebeldes e temos pressa. Ninguém quer pegar a encomenda e, como vocês são conhecidos na rapidez com que as produzem, queremos o mais depressa possível que a encomenda seja entregue. Infelizmente, não faço mais. Infelizmente para vocês, porque felizmente para mim. Descobri que muita alegria me dá fazer bancos onde as mulheres descansam do seu cansaço, onde os homens chegam e repousam, onde o pão é partido na mesa, onde o cântaro de água fresca é colocado. Não trabalho mais para a morte, trabalho para a vida. Lamento muito que vocês precisem de tantas cruzes. Não é possível que ainda não tenham se saciado com o Nazareno que colocaram na cruz. Ainda precisam colocar na cruz os seus seguidores? Assim é a ordem de Roma, e não se discute. E muitos dos judeus também assim desejam. Portanto, meu jovem, se você não pode mais fazer cruz, perdeu bom dinheiro. E os centuriões se foram, deixando poeira do casco de seus cavalos, com suas armaduras reluzentes. E ele, Jacó, falou: grande alegria sinto em Deus, porque antes eu trabalhava para a morte, mas hoje trabalho para a vida. E a dor de cada um, mesmo criminoso, julgado e condenado, pesa-me no coração, pesa-me nas mãos que querem abençoar. E olhando para o céu, falou: Deus, abençoe o meu labor. É singelo, mas é sincero. Quero ser carpinteiro, mas ganhar ouro com cruzes nunca mais. Naquele instante, alguém se aproximou. Ele pensou que fosse algum dos seus irmãos, que estava transportando madeira. Mas era um senhor encapuçado que lhe pediu: tem água fresca? Ele falou: tenho, pode pegar no cântaro. O senhor aproximou-se do cântaro, pegou a água, deixou o capuz cair e ele, estarrecido, viu que diante dele estava o Nazareno. E o Nazareno lhe disse: abençoadas sejam suas mãos, Jacó, porque na verdade você tornou a sua cruz bem menos pesada. Tome da água viva da fé. Jamais sentirá nem sede nem cansaço. A alegria da vida fez-se presente em sua vida. Que para todo sempre você seja louvado, como todos aqueles que trabalham para o progresso, para o bem, para o seu semelhante. Mesmo ganhando o pão de cada dia, você assegurou o seu pão na casa do meu Pai. E desapareceu, como as névoas desaparecem aos primeiros alvores da manhã. Ali ficou Jacó, e no infinito se foi Jesus. A hora de um determinado chamado é a hora de uma determinada experiência. Tantas vezes estamos aurindo energias para resgatarmos débitos maiores. Por isso, não torne mais pesadas
as cruzes que vocês já carregam. Procurem aliviar seus ombros, agindo com dignidade, com decência, com sinceridade, com gratidão, com respeito. Jesus é Senhor da vida e da morte. Se morte não existe, se a vida é eterna, muitas vezes morremos sim, para os sentimentos inferiores, para que ressurja em nós um novo sentimento aureolado de bênçãos e de luz.